Olá, vamos para a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula é modelagem de equação diferencial em circuito RC, tá? Usando o MATLAB. Então a gente vai utilizar o MATLAB para resolver uma equação diferencial aplicada a um circuito elétrico, tá? Para a gente poder aí fazer uma aula prática utilizando o MATLAB, funções dele para resolver na parte de modelagem matemática para circuitos elétricos. Tá? Eu sou o professor Dr. Marcos Grilo, tá? E essa é uma aula para o curso de Ciência da Computação. Tá? Só falar rapidamente, fazer uma breve apresentação sobre eu, né, como professor, a ementa da disciplina, ou aí a gente já parte para o desenvolvimento, conclusão e bibliografias utilizadas. Tá? Ó, eu sou formado, né, em engenharia elétrica, sou tecnólogo em telecomunicações. A minha formação ela é basicamente toda voltada para a área de telecomunicações, mas eu venho utilizando aí muito a aula de tecnologia, muitas aulas com o pessoal da computação, né? Principalmente com aplicações IoT, em aplicações também aí como professor de matemática, tá? Então aplicando aí a matemática dentro da parte computacional, tá? Além disso, eu sou pedagogo, tenho a licenciatura em educação especial também, tá? E atuo como professor de engenharia na área de elétrica e telecomunicações e também atuo como professor de matemática. Tá? Bem, dentro da minha experiência, né, trabalhei tanto na área de simulação eletromagnética como também a área aí, docente. Tá? Então, desenvolvi antenas usando métodos matemáticos, simulação usando métodos elementos finitos, tá? E desenvolvendo aí antenas com matemática um pouco mais complexas, usando software aí para resolução numérica, tá? Na parte eletromagnética, tá bom? E aí eu tenho aplicações dentro da área de antenas usando tecnologia wearable, vestíveis, tá? Então desenvolvi aí bastante antenas, artigos publicados usando antenas como usando como matéria-prima para o desenvolvimento delas a própria roupa, né? Tecido de roupa, né? Então aí eu tenho aí diversas publicações na área de antenas têxteis, né? Usando aí elementos irradiantes e também elemento dielétrico, tá? Usando o tecido como elemento para esse tipo de análises, né? E uma coisa bem inovadora, bem tecnológica, né? Eu gosto muito dessa parte tecnológica. E também aí aplicação próximo do corpo humano, né? Taxa de absorção SARA aí para ver o quanto da taxa está sendo absorvida pelo corpo, né? Aí através de simulação 3D aí dentro de softwares em CAD aí para desenvolvimento numérico e também analítico aí para a parte de antenas. Tá? Bem, além disso também trabalhei em Instituto Federal, atualmente atuo como professor da FAM. Tá? Bem, aqui eu tenho alguns também projetos na área de IoT, né, também parte de sensores utilizando aí para o pessoal da computação, tá? Desenvolvimento aí de sensores para medir temperatura, umidade, teclados musicais, tá? Então eu venho aí desenvolvendo muito também com o pessoal da computação a parte de e também usando o conhecimento que eu tenho de IoT para aplicação aí na computação, né? Então nada mais do que você programar um hardware e ver também e aplicar na parte de automação aí, né? Então a gente juntar o conhecimento de programação na área de computação, também a parte de hardware, de telecom aí, de IoT, né? Para desenvolver produtos, projetos tecnológicos aí. Bem, eu tenho aí, né? Eu tenho publicações, tenho aí prêmios na área de apresentação de projetos na área de antenas, tá? Além disso, tem experiência aí com software eletromagnético, tem experiência também com a parte de MATLAB, também a parte de IoT como Raspberry, Arduino, tá? Além também de experiências aí na área de medidas, né, de antenas,
de fibras óticas, aí, projeto de fabricação, tá? Também tem algumas publicações que saíram em site do UOL, em sair também jornal da USP, saiu no Diário Oficial, tá? E também tem o prêmio aí como melhor apresentação na área de RF aí, na parte de antenas, tá? Bem, então vamos lá, a ementa da disciplina, tá? Então é uma disciplina que utiliza modelagem computacional, né, aplicando na área de cálculo, estatística aí, para a gente modelar problemas aí de soluções usando MATLAB, né, e também aí resolução de equações diferenciais, tá? E aí a gente prevê resultado. Então a gente vai fazer uma aplicação hoje para um circuitinho bem simples, usando resistor e capacitor, tá? Não precisa ter um conhecimento bem aprofundado de circuitos, tá? É mais mesmo para a gente poder visualizar e interpretar aí o que acontece dentro do circuito elétrico usando MATLAB e conhecimento matemático de modelagem, usando aí através de modelagem de equações diferenciais de primeira ordem, tá? Então, para que a gente possa aqui dar início ao nosso desenvolvimento, nosso objetivo aqui na aula é mostrar aí equações diferenciais, tá? Para um circuito RC e a resolução de equação diferencial usando o MATLAB, tá? Então, a gente mostrar a equação diferencial que descreve o sistema físico, modelar e resolver numericamente aí usando o MATLAB, função do MATLAB. E a gente botar os gráficos ali para a gente ver o que acontece quando eu ligo um capacitor, o carregamento dele. Então a gente poder visualizar e interpretar a equação diferencial vai permitir, através do MATLAB, a gente conseguir interpretar o comportamento físico do nosso sistema ali, né? Isso pode ser aplicado para o sistema Massa-Mola também na parte física, isso pode ser também aplicado em outras áreas da computação, inteligência artificial, algoritmo genético, né? Aqui eu vou dar um exemplo de utilizando um circuito bem simples, que é um circuito RC, tá? A gente chama de RC porque ele é um resistor e um capacitor juntinho ali em série, tá? Então, assim, para a gente poder entender aqui, né, o circuito RC, ele é bem simples, ele contém aqui um capacitor, tá bom? Então a gente tem aqui um capacitor e um resistor ligado a uma fontezinha, uma bateria, tá? Pode pensar numa bateria de 5 volts, tá? 9 volts, aquelas bateriazinhas, tá? Então a gente tem aqui vai haver aqui uma corrente que vai percorrendo esse circuito quando essa chave for fechada aqui, tá? Então, quando a gente fechar essa chave aqui, vai começar a fluir uma corrente por esse circuitinho aí, né? E a corrente vai fluir aí no circuito, tá? Em algum momento futuro aí, a tensão do capacitor ela vai ser igual à tensão da fonte. Então, quando fechar essa chave, o capacitor vai carregar até chegar no mesmo valor da tensão, tá? E quando isso acontecer, a tensão do resistor vai cair, tá? E também a gente vai ter uma corrente que vai cair ali, tá? Então, teoricamente, assim, o circuito ele começa sem corrente e termina sem corrente também. Essa interpretação que a gente vai ter que ter aqui, tá? Esse comportamento físico que a gente vai ter que desenvolver aqui, tá? Tudo isso é derivado da lei lá, das leis de Kirchhoff, lei de circuitos, tá? Ó, vamos pensar aqui, né? Então, a equação diferencial do sisteminha aqui, tá? Então, aqui, ó, a equação diferencial que descreve o sistema é o que? A gente tem aqui a tensão da fonte, tá bom? A tensão aqui no capacitor e a tensão aqui no resistor, tá? Bem, essa aqui é a tensão da fonte, essa aqui é a tensão do capacitor, tá? Esse QT aqui é a carga do capacitor, tá? Então, a tensão do capacitor ela é medida com a quantidade de carga dividido pela quantidade de capacitância. Esse se chama capacitância, tá? E aqui é a tensão
então nesse resistorzinho aqui, tá? Então a gente tem aqui uma derivada em função do tempo, tá? Da quantidade de carga que atravessa aqui o capacitor, tá? Então aqui a gente tem aqui uma equação, né, que tem uma derivada aqui. Se eu reescrever essa equação aqui para ela deixar de uma forma mais assim visualmente fácil da gente enxergar, então se eu pegar aqui e multiplicar, né, eu vou pegar essa equação e vou multiplicar por 1 sobre R, tá? Quando eu pegar essa equação e multiplicar 1 sobre R, eu vou reescrever dessa seguinte maneira aqui, tá? Então a gente vai ter aqui uma derivada da quantidade de carga em relação ao tempo, mais 1 sobre RC que multiplica QT, igual a tensão da fonte sobre R, tá? Então eu só peguei essa equação aqui, tá bom? Multipliquei 1 sobre R e reescrevi ela, tá? Por quê? Porque isso aqui, ó, se a gente observar, nós temos aqui uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, tá? A gente tem uma derivada só de primeira ordem aqui, tá bom? Então a gente tem uma equação de primeira ordem, tá? É como se fosse daquele formato, né? Que nós sempre temos na matemática, tá? Então a gente tem aqui o y, né? Y, vamos colocar aqui yx, linha, né? Mais px 1 sobre rc, né? Igual aqui a pt aqui, tá? Então a gente tem aqui o formato ali de uma equaçãozinha escrita de equação diferencial de primeira ordem, tá? Então aqui eu tenho uma derivada de primeira ordem, tenho aqui um outro componente e aqui igual a um outro componente. Então isso aqui é uma equação ordinária de primeira ordem, tá? Então a gente precisa resolver essa equação aqui. Essa equação, ela pode ser resolvida, tá, de algumas maneiras, tá? A gente pode usar método de separação de variáveis, podemos usar a transformada de Laplace para resolver uma equação diferencial, a gente pode também usar aquele fator integrante, né, também para resolver essa equação diferencial aqui, tá? Nós não vamos resolver aqui, tá? Nós vamos usar o MATLAB aí, vamos programar isso, essa equação no MATLAB, para que a gente consiga visualizar ali o que está acontecendo, né? A gente vê ali o comportamento físico do sistema. Então, a gente não vamos aqui ter muito conhecimento circuital, tá? O que mesmo vem a nós é conseguir interpretar o que o modelo matemático desse sistema está trazendo para nós. E aqui nós temos um modelo matemático, tá, que descreve aqui, tá, o comportamento de tensão de carga nesse capacitor aqui, tá, ao longo do tempo. Então a gente vai ter que resolver isso. Para resolver isso nós vamos recorrer aqui ao MATLAB, tá? Então eu vou aqui, vamos para o MATLAB agora, vamos para a parte prática, tá bom? Então eu vou aqui pegar a apresentação e vou abrir aqui o meu MATLAB aqui, tá? Ó. Então aqui, ó, eu tenho aqui um MATLAB aqui, tá? Esse aqui ele é um MATLAB aqui, tá? É o Octave, tá? Ele é a mesma coisa que o MATLAB, as mesmas funções, mesma forma de programação, tá? Ele não, tá? O visual é exatamente o mesmo, tá? Só que esse aqui é uma versão gratuita que a gente pode utilizar dentro da nossa casa, tá? De qualquer lugar sem licença, tá? Ele é gratuito para nós baixarmos. Então eu vou abrir aqui ele está abrindo aqui na tela, vou puxar para cá para que a gente possa visualizar ele de forma mais. Então aqui nós temos aqui, tá? Puxar aqui para baixo minha câmera, ó. Então aqui a gente tem a Workspace, tá? Onde eu estou com o mouse aqui, ó, é o Workspace, tá? É onde a gente pode programar
tá? Ali diretamente, né, na workspace aqui, tá? Colocar os comandos, plotar gráfico, tudo. A gente também pode abrir um script e programar dentro do script também, tá? Então eu vou vir aqui e vou aqui criar um script novo. Tem um ícone aqui, vou criar aqui. Então aqui, ó, eu tenho um editor aqui, ó, um editorzinho aqui onde eu vou poder programar aqui, tá? Então nós vamos programar aquela equação diferencial, vamos lá, tá? Então para isso, primeiro a gente precisa de alguns parâmetros de entrada, tá? Então eu vou colocar aqui alguns parâmetros de entrada aqui. Então, parâmetros do circuito. Tá? Eu vou aumentar aqui tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Então aqui eu tenho os parâmetros do circuito, tá? Bem, eu vou aqui colocar um valor para o resistor, tá bom? Colocar aqui um valor 1000 ohms, 1K, tá bom? Vou colocar aqui um valor de capacitância, vou colocar 0.001 aqui, e vou colocar um valor de tensão de fonte, vamos colocar aqui 5 volts, e vou colocar aqui uma carga inicial aqui que é 0, tá? Uma carga inicial que é 0 aqui. Muito bem, então aqui nós temos aqui os parâmetros de entrada, tá? É o que tem que ter no circuito lá, condição inicial, tá? Condição para a gente poder fazer a nossa programação, tá? Bem, aí agora a gente tem que colocar o tempo de simulação, tá? Então vamos colocar o tempo. Isso aqui que eu escrevo aqui é comentário, bom? Então isso aqui é comentário para a gente poder se organizar dentro do MATLAB aqui, tá? Então, tempo de simulação. Então aqui eu vou colocar um tempo de simulação aqui. Vou chamar de TS, de simulação, tá? Eu vou colocar aqui de uma matrizinha, tá? De 0 a 5. Então eu vou simular ali, eu vou ver o que acontece com o meu capacitor, o meu circuito, de 0 até 5 segundos, tá? E aí a gente vai ver o que acontece ali. Bem, agora eu preciso criar a funçãozinha, tá? Então eu vou pegar aquela equação diferencial e vou colocar ela aqui agora, tá? Então a gente precisa criar aqui a nossa função, tá? Para a nossa carga, tá? Do capacitor. Então aqui eu vou colocar criar uma funçãozinha que é aquela equação diferencial, aquela equação, aquele modelo matemático descreve o carregamento do capacitor. Bom, então eu vou colocar aqui que a carga, vou criar uma funçãozinha aqui, carga do capacitor aqui da equação, né? Tem que colocar um arroba porque é uma funçãozinha que eu estou criando. Então eu vou colocar aqui, vai ser uma funçãozinha em função de t e q de carga, tá? Então são duas coisas, a minha derivada é em função de q e de t. Então eu vou ter que, eu quero extrair os valores de q e t para me conseguir verificar o comportamento dele, tá? Bem, aí eu vou colocar aqui aquela funçãozinha de equação diferencial, tá? Que é v sobre R, vou colocar Vzão aqui, tá? A gente tem que colocar, como eu coloquei Vzão, tem que colocar o Vzão aqui também, menos, aí eu vou colocar aqui 1 dividido por R vezes C, aqui, e que vai multiplicar o Qzinho, que é a nossa carga ali, tá?
porque é Q sobre RC que a gente tem na equação lá, tá? Na equação diferencial lá, tá bom? Então, o que que eu fiz aqui? Só voltando aqui para explicar, ó. Eu peguei esse elemento aqui, passei para o outro lado, ele está como mais, passo para o outro como menos. E aqui eu coloquei, eu isolei o dQdt, tá? Então eu coloquei V sobre R menos 1 sobre RC vezes Q. Então, se eu voltar aqui, eu tenho V sobre R menos 1 sobre RC vezes Q. Ótimo, então eu criei aqui a funçãozinha que é a minha equação diferencial, tá bom? Bem, e agora a gente precisa resolver isso, tá? Nosso objetivo aqui é resolver. Então a gente precisa resolver a equação diferencial. Então eu vou resolver usando aqui o MATLAB. Para isso a gente vai usar uma funçãozinha que é OD45, tá? Essa função OD45, tá? É uma funçãozinha que ela resolve a equação diferencial, tá? De primeira ordem ali, tá bom? Então ela é a que vai resolver ali e vai trazer para nós ali os dados, tá? Então ela resolve os dados com valores das condições iniciais. Então ela resolve a equação diferencial de primeira ordem. Se eu for precisar resolver a equação de segunda ordem, eu vou pegar essa equação de segunda ordem e dividir em duas de primeira, tá? Então essa funçãozinha ela só resolve a equaçãozinha de primeira ordem, que é igual ao nosso caso, tá? Então ela utiliza como fórmula ali a fórmula de Range-Kut, tá? É um método numérico, tá? De quarta e quinta ordem para calcular soluções aproximadas das equações diferenciais, tá? Então vamos usar essa funçãozinha aqui, tá? Então eu vou criar uma matrizinha, tá? Então eu vou usar aqui, criar a matriz aqui, tá? Então eu vou criar aqui uma matriz. Eu quero o tempo de carga, eu quero como resultado o tempo de carga e a carga do meu capacitor aqui, tá? Então eu tenho aqui a minha funçãozinha T de carga e Q de carga, tá bom? Bem, agora eu vou colocar aqui igual, tá? A funçãozinha OD45, tá? E aí eu vou colocar aqui a minha equação que eu quero que ele resolva, né? Então é a carga, eu chamei ele de carga, equação de carga, né? E aqui é a funçãozinha, é a variável que eu chamei em cima, tá bom? Preciso do tempo de simulação, que eu chamei de TS_PAN, lá em cima, tá? E a minha condição inicial, que é 0. Aí eu fecho aqui o meu parênteses e ponto e vírgula. Então aqui, isso aqui já é a função que resolve, tá? Então eu vou ter como saída uma matriz de tempo de carga e a carga, tá? E ele vai resolver a minha equação diferencial dentro do tempo que eu coloquei e dentro da condição inicial, tá? Como é uma condição inicial Q0 igual a 0, por quê? Porque inicialmente o capacitor ele não está carregado. Quando eu fechar aquela chavinha, ele vai começar a carregar. Então, inicialmente não existe nenhuma carga nele. Então, a condição inicial é 0, tá? Por isso que eu coloquei lá em cima que é a condição Q0 igual a 0, tá? Bem, agora eu vou plotar o gráfico aqui para facilitar a nossa visualização, tá? Então, eu vou, para mim, plotar aqui, é a função plot. Opa, pulei aqui. Plot. Então, vou dar um pulo aqui, plot. Aí eu quero plotar o T de carga. E eu quero plotar o meu Q de carga, que é aquelas duas matrizes que eu tenho de resposta ali usando a funçãozinha OD45. Tá bom? Bem, aí eu vou fechar aqui.
ponto e vírgula, tá? Eu vou colocar aqui só como para ficar melhor o gráfico, as labels, tá? As legendas aqui. Então eu vou colocar um X label. Eu vou colocar aqui, fechar aqui, é o tempo. Tá? Vou colocar aqui o tempo. Vou colocar em segundos. Ponto e vírgula no final. Tá? Então eu tenho aqui o tempo, coloquei o X label como tempo, tá? E vou colocar aqui um Y label como sendo, colocar aqui a carga, aqui. Colocar em carga, a gente coloca em Faraday, tá? Vou colocar aqui. Carga em Coulomb, tá? Vou colocar a unidade Coulomb aqui, tá? E vou fechar aqui, e vou fechar aqui, e ponto e vírgula, tá bom? E vou colocar aqui como um título também, tá? Aí a gente usa título aqui, vou colocar aqui carga capacitor. Vou dar aqui, fechar e ponto e vírgula, muito bem. Então, a gente vai conseguir visualizar. Vou salvar aqui, tá? Eu vou pegar uma pastinha, vou criar uma pastinha aqui nos meus documentos. Tenho aqui uma pastinha que eu sempre crio aqui. Vou colocar aqui carga capacitor. Ótimo. Salvar. Bem, eu vou dar aqui o play para ver se ele vai gerar o meu gráfico aqui. Vou trocar de diretório. E aqui ele me trouxe aqui um gráfico. Então ele nos deu aqui o gráfico, tá? Vou abrir aqui o gráfico que foi gerado. Aqui. Ó, aqui eu tenho o gráfico, tá? Então aqui é o gráfico, né, da resolução da equação de diferencial do modelo matemático desse circuito, tá? Então aqui a gente percebe que o capacitor ele vai aumentando, ele vai carregando, tá, até atingir ali um valor máximo, tá? E esse valor máximo é o valor da fonte, tá? Isso aqui é um gráfico de carga em função do tempo. Eu posso transformar aqui, em vez de carga, tensão, tá? Fica até melhor para a gente visualizar. Então, se eu pegar a carga e dividir pela capacitância, eu tenho o valor da tensão, tá? Isso é uma equaçãozinha de capacitor, tá? Então, eu vou vir aqui e vou pegar o meu valor da carga e vou dividir pela capacitância. Quando eu fazer isso aqui, eu transformei ali, tá? Então, aqui eu tenho, ó, tensão em função do tempo, tá? Aqui tá vou alterar aqui, ó, a nomenclatura, em vez de carga, vou colocar aqui tensão em volt, tá? Então eu vou ter tensão, tempo, tá? Ali. Então eu vou novamente aqui simular. Então aqui eu tenho, ó, tensão, então o capacitor ele começa descarregado com uma tensão 0 e ele vai carregando até atingir os 5 volts, que é aquele valor que eu coloquei lá na fonte, tá? No nosso modelinho matemático. Então aqui a gente consegue visualizar o comportamento físico desse modelo matemático. Então a gente resolveu essa equação diferencial e conseguimos, a partir dessa função do MATLAB, nós conseguimos aqui determinar a tensão no capacitor
nos primeiros 5 segundos, tá? E aqui a gente percebe o quê? Que até 5 segundos, tá, é o tempo em que o capacitor carrega até ele estabilizar, tá? Então aqui também tem mais uma teoria que a gente consegue, através aqui da resolução, interpretar, tá? Que é o quê? Quando eu tenho aqui 5 segundos, 5 constantes de tempo, é o tempo suficiente para o capacitor carregar e realizar aqui o carregamento total dele, tá bom? Aqui a gente pode melhorar, deixar o gráfico um pouco mais grosso aqui, tá? Para ficar mais fácil aqui para visualizar, tá? Aqui é perfumaria, né, que a gente fala aqui, né? Então eu vou só colocar aqui uma linha um pouco mais, colocar line width, aqui, colocar 2 aqui para ficar. Então eu vou colocar uma linha vermelha e uma espessura um pouco mais grossa aqui da linha, para a gente visualizar um pouquinho melhor aqui. Pronto, então aqui eu tenho a tensão e o tempo de carregamento, tá? Então 5 constantes de tempo é o suficiente para o capacitor carregar. Então aqui a gente consegue visualizar o comportamento dele aqui, tá? Do carregamento do capacitor ali, em função da equação diferencial que a gente resolveu, tá? Se a gente pegar o modelo analítico, vai dar bem próximo disso. A gente resolveu a equação diferencial, né, através de uma função que usa um método matemático. Bom, mas a gente conseguiria também resolver de forma analítica na mão, tá? Usando métodos das variáveis, usando Laplace, transformado de Laplace, tá bom? E também conseguiríamos resolver usando aí o fator integrante, nesse caso. Então aqui, só para a gente usar o MATLAB dentro de um modelo matemático, eu posso usar para qualquer modelo, tá? Consigo resolver qualquer equação diferencial aqui, tá? Usando essa funçãozinha aqui. E um modelo circuito aplicado aí na computação, que a gente consegue aí visualizar modelos através do MATLAB, tá? Então aqui a gente vê a carga do capacitor aqui, tá? Ao longo do tempo aqui, tá? Eu posso também plotar aqui ele descarregando, tá? E eu tenho que fazer um modelo matemático de quando ele está descarregando, tá? Quando que ele está descarregando? Quando eu tiro a fonte e fecha a chavinha. Se eu tirar a fonte e fechar a chavinha, o capacitor vai ter um valor inicial já, e ele vai descarregando também de uma forma exponencial também. Então ele vai ter o mesmo efeito, só que também aí descarregando ele ali ao longo do tempo, tá bom? Bem, e aí a gente tem aqui, né, o nosso programinha, tá? Importante que nós utilizamos aqui a funçãozinha OD45, tá? Que é a função utilizada aí para resolver a equação diferencial. Bom, voltando aqui para o nosso slide aqui. Então aqui, tá? Então só mesmo para esclarecer, né, o que eu coloquei lá no MATLAB de forma, eu isolei isso e joguei isso para o outro lado, tá? Então eu coloquei lá no MATLAB BT igual, então isso aqui é o que eu programei, tá? Mas a minha condição aqui inicial, tá? Então isso aqui é o que eu coloquei lá no MATLAB, tá? Isso aqui, né, ele resolveu essa minha equação diferencial. Eu isolo aqui a minha derivada, tá? Jogo tudo para lá e ele resolve essa minha equação aqui, tá? Ele resolve essa equação diferencial em função do tempo. Bom, bem, e aí para finalizar, né, foi demonstrado aí, né, como as equações diferenciais podem modelar, né, um sistema físico real. Eu modelei aqui um circuitinho RC, tá? E a solução numérica e a visualização gráfica no MATLAB são ferramentas aí que ajudam muito aí nesse processo de compreender esses fenômenos, tá? Então,
o MATLAB ele veio para resolver através de método numérico e também a gente visualizar o comportamento físico do sistema. Bom, e aqui, né, referências, alguns livros de análise de circuitos aí, tá? Livros de MATLAB, tudo aplicado aí para a parte de computação. Tá bom? Bem, essa foi a aula de hoje. Tá? E aí a gente começa a aprofundar um pouquinho mais com outros modelos matemáticos nas próximas aulas.